O que faria alguém guardar uma carta por mais de 50 anos e nunca abri-la? Bobagem? Indiferença? Medo? Trauma? Vem comigo que você vai saber. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura do livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel, livro que saiu pela Companhia das Letras em 2021. O livro não chegou a passar desapercebido quando saiu, mas teve muito menos comentários do que outros livros da mesma casa editorial quando saíram na mesma época. Mas o livro ficou em evidência recentemente, mesmo que já tenha passado quase 2 anos da sua publicação, com um prêmio que ele venceu nos Estados Unidos agora no final de 2023. O livro venceu o prêmio National Book Awards nos Estados Unidos pela sua tradução em língua inglesa. The Words That Remain foi traduzido pela brasileira Bruna Dantas Lovato. E é algo muito inédito, né? Um livro brasileiro vencer um prêmio nos Estados Unidos, então voltou a ficar em evidência. É um livro que eu já estava olhando ali para ele, porque eu vi pessoas que são muito boas leitoras fazendo comentários muito positivos em relação ao livro. E aí ganhou o prêmio, aí me atiçou mais a curiosidade, né? Então eu resolvi ler o livro e fazer essa resenha para vocês. E eu vejo aqui que o livro está na sua 6ª reimpressão já, né? Então assim, para uma literatura brasileira, mesmo que seja uma casa editorial grande, é um número de reimpressão interessante para um escritor que está no seu primeiro livro. O escritor é de Limoeiro do Norte, no Ceará, e escreveu esse livro a partir das oficinas da escritora Socorro Acioli. Então veja só, né, gente? Muita gente fala mal de oficinas literárias, e eu sei que realmente está na moda aí oficinas literárias. Todo mundo quer dar oficina, né? A pessoa escreveu um livro na vida, ela quer dar oficina. A pessoa nunca escreveu um livro na vida, ela quer dar oficina. Acho que nem todo mundo tem qualidade para dar oficina, mas veja a diferença que uma oficina pode fazer na vida de alguém. Uma pessoa que não tinha nenhum livro publicado, publicou e venceu um prêmio dessa magnitude com ele. O livro conta a história de Raimundo. Esse personagem, Raimundo, já é uma pessoa de 71 anos que finalmente conseguiu fazer uma coisa com a qual ele sonhava há muito tempo, que é aprender a ler. Ele se matricula ali num curso, né, para pessoas adultas, né, para que elas sejam alfabetizadas, e finalmente ele consegue. Então ele parece acessar um mundo que é um mundo acessível apenas pela escrita. Aí a gente já toca num dos primeiros pontos aqui de discussão do livro, né, porque o Brasil diminuiu consideravelmente a sua taxa de analfabetização nos últimos anos, mas isso ainda é uma realidade em alguns casos, né, e durante muito tempo muita gente no Brasil não teve acesso à escola e não teve acesso à leitura, né? Então nunca aprendeu a ler e escrever. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe já foi à escola, mas as minhas tias, que são mais velhas, elas são analfabetas. Uma delas morreu analfabeta e a outra tem mais de 80 anos e sempre foi analfabeta. Parece que é uma coisa assim tão distante da gente, mas ainda tem nesse Brasil profundo muita gente que não teve oportunidade. E que tem muita vergonha, depois de adulto, se matricular em algum lugar para poder estudar, né? E o Raimundo fazia muito isso, uma informação que ele não gostava, né, de revelar. Tem umas cenas aqui ao decorrer do livro, quando ele vai, por exemplo, no hospital e precisa assinar uma ficha médica, né, como responsável por uma pessoa. Ele tem uma vergonha de ter que colocar o dedo, né, para assinar, porque ele não sabe ler, não sabe assinar o próprio nome. E o que é mais curioso é que o Raimundo, ele guarda uma carta há mais de 50 anos. E ele nunca leu a carta, evidentemente, porque não sabe ler, mas também nunca deu essa carta para que ninguém lesse. O que faz uma pessoa guardar uma carta por 50 anos e nunca ter noção do seu conteúdo? É porque, gente, essa carta é a carta do Cícero. Cícero foi um amor de juventude de Raimundo. Ali quando eles são amigos, são jovens, o Cícero de uma família mais abastada, o Raimundo de uma família muito pobre e sem instrução, assim, do trabalho da terra mesmo. O Raimundo e o Cícero, de uma amizade, nasce ali um desejo sexual intenso e nasce um sentimento muito bonito e muito forte. Primeiramente, eles não sabem lidar muito com isso, né? Como assim? Eles foram criados de uma maneira muito diferente, foram criados dentro de uma heteronormatividade. Como é que eles lidam com isso? Com o próprio sentimento, com o próprio tesão, com a própria vontade. E eles vão levando da maneira que dá,
Até que o pai do Raimundo descobre a relação dos dois e aí todo o quiprocó se instaura, né? Os jovens são afastados e o Raimundo ainda procura o Cícero uma última vez para que eles se encontrem, porque ele tá cheio de desejos no coração, pensando em ir embora os dois juntos, e o Cícero não comparece e apenas entrega uma carta para o Raimundo. O Cícero havia prometido ao Raimundo ensiná-lo a ler, mas ele só deixa uma carta. Ou seja, ele deixa uma mensagem sem que o Raimundo tenha as ferramentas necessárias para acessar essa mensagem. Mas o Cícero acredita que o Raimundo vai pedir para que a irmã dele, a irmã do Raimundo, por quem o Cícero manda a carta, né, que ela leia essa carta para o Raimundo. Mas o Raimundo não quer que a irmã leia, porque ele tem coisas muito pessoais, muito íntimas provavelmente, e o Raimundo não quer que outra pessoa leia. E aí a gente tem contato com o Raimundo, já distante da família, na idade adulta, já na terceira idade, e a gente vai ver como ele como ele conseguiu lidar com essa questão da orientação sexual dele ao longo das décadas. Não havia espaço na família, não havia mais espaço para ele. Então ele vai buscar uma vida na cidade grande, com trabalhos que vão dando aqui e ali para ele, sem que ele aprenda a ler e acesse todo um outro universo. E ele guarda essa carta, né, gente? Ele guarda essa carta com ele não deixa ninguém ler, mas também tem vergonha de falar que não sabe ler e de se matricular numa escola. E ele vai levando isso por anos, por décadas, até que ele aprende a ler. Mas e o medo de ler essa carta, né? Depois de tanto tempo, tanto trauma, tanta dor, tantos sonhos perdidos, né, ele ter que acessar essa informação de 50 anos atrás. Ele é uma vítima, né, evidentemente, do preconceito, do ódio contra pessoas não heterossexuais. E um preconceito que muitas vezes vem dele mesmo, né, porque ele mesmo olha pra ele e diz assim, isso não é certo, não tá certo eu fazer isso. Então ele tem uma coisa no coração, uma coisa no corpo, na vontade, e uma outra opinião na cabeça. Então esse universo de opressão foi tão incutido que nem ele mesmo aceita isso. Como o pai não aceitou e deu grandes surras nele, como outra história de família também aconteceu, né, que precede a ele e que também não aceitaram e terminou em tragédia. Como acessar essa informação depois de muito tempo? E o que fazer com ela? O livro então, gente, vai nessas idas e vindas, volta lá no começo, né, tem um momento que ela para ali de falar do Raimundo, vai falar sobre um tio do Raimundo, sobre o pai do Raimundo quando ele era jovem, depois retornar para a juventude do Raimundo, para a idade adulta do Raimundo, para o Raimundo aos 71 anos, morando com Suzani, decidindo aprender a ler e escrever. Então o livro tem uma sensibilidade muito grande de acessar esses sentimentos, de mostrar esse panorama, né, de opressão, de ódio, de violência muito grande, violência verbal, psicológica e física contra pessoas não heterossexuais. Como o Raimundo não sabe ler e escrever, gente, e é ele que narra a história, toda a linguagem do livro é trabalhada na oralidade. Então toda a construção frasal, e aí muitas vezes até com interrupções e quebras e cortes, que ela é regida pela oralidade. Por isso muitas vezes tem parágrafos ali que estão escritos. Primeiro que a linguagem, né, até a escolha dos vocábulos, de termos que são usados muito na oralidade, né, mas também na própria construção, no sentido que às vezes o parágrafo não termina, ou seja, termina no meio de uma linha e o parágrafo de baixo começa sem adentramento e sem letra maiúscula. É uma tentativa que o autor fez ali, eu acho que com muito sucesso em muitos momentos, né, de mostrar como a oralidade, né, como o pensamento ali do Raimundo, ele tá atropelado, ele tá tentando lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e o pensamento ele não segue uma ordem que a escrita segue, né? É só pensar, por exemplo, em fluxos de consciência, né? Pensa na sua mente, quando você pensa numa coisa e de repente está pensando em outra, aí o discurso trava, você vai para uma outra coisa, e o livro todo é construído nessa chave. Então, para quem não está um pouco preparado, eu peço para que insista, tá? Se você sentiu dificuldade no começo, achou um pouco estranho, insista, depois você vai se acostumar e você vai até rir, no bom sentido, rir mesmo de algumas situações que você vê que você visualiza uma pessoa falando aquilo, né? Você vê que é muito verossímil. Então mostra que o autor teve um trabalho muito grande para chegar nessa estrutura, nessa construção. E daí que eu falo que a oficina pode ter ajudado muito o autor a entender esse processo e chegar nesse resultado, né? E aí eu vou ler um trecho para vocês terem uma noção disso. Se preocupe que vou na polícia não, para ser igual das outras vezes, ficar ouvindo conversa de canto de sala que eu estou me fazendo de vítima, querendo prejudicar algum pai de família.
Eles não fazem nada mesmo. 3 vezes. O mesmo animal que eu tinha feito boletim de ocorrência e tudo me bateu 3 vezes. Monte de amiga minha que foi pra noite e amanheceu na sarjeta com a boca cheia de formiga. E eles mal dão um papel pra elas não serem enterradas como indigente. Tem justiça pra nós ainda não. Só a justiça que eu mesma me faço, me levantando da cama todo dia. Dava pra eu ficar ajudando ela até ela poder voltar pro trabalho dela, ajudar ela a se levantar. Perceba como há oralidade nessa fala da Suzane, e depois que a fala termina, há uma intervenção ali do pensamento do Raimundo, né, que está pensando isso entre a fala dela e a retomada do diálogo. Como eu sempre digo, na maior parte das vezes a literatura não é só o que acontece, né, o que se conta, mas como se conta. Então aqui eu acho que o Stênio consegue chegar num aparato muito legal das duas coisas concatenarem muito bem aí entre a história e a própria forma literária. A palavra que resta é um romance de sensibilidade, que apresenta pessoas que são pisadas ou mesmo esquecidas ou excluídas ou marginalizadas dentro de uma normatividade que é divulgada, que é preferida por muitos na sociedade. E Raimundo é um personagem muito complexo, porque muitas vezes a gente chora com ele, a gente se sensibiliza com ele, muitas vezes a gente fica com raiva dele, porque é o ser humano na sua maior complexidade. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Aconselho muito a leitura do livro A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Dá para ler até mais ou menos rapidinho, tem em torno de 150 páginas, embora a estrutura de linguagem exija um pouquinho da gente. Peço para você agora aquilo que eu peço sempre em todo vídeo, para que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, dê um like, escreva aqui nos comentários se você já leu esse livro, se você gosta desse tipo de narrativa, se você se interessou pela leitura depois da minha resenha. Quanto mais você interage, mais você ajuda o canal a crescer, né? Quanto mais você dá like, quanto mais você assiste, quanto mais minutagem, compartilhamento, etc., você ajuda com que esse conteúdo, né, chegue a mais pessoas e você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para esse canal. Aqui na descrição do vídeo vão alguns links. Se você tiver um tempinho, passa lá, dê uma olhadinha e clica se caso alguma coisa te interesse ali. E no mais, fique por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.